Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso webinar agora. Estratégias de liderança para os negócios em 2021 é nosso tema de hoje. Nós temos aqui o enorme prazer de ter conosco duas pessoas especiais. Luísa Fernandes, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Luísa. E o Jairo Yamamoto. Muito obrigado por estar conosco, Jairo. Obrigado por ter aceitado o convite. Que bom, muito bom. Eu vou apresentar os nossos queridos convidados. Vou compartilhar uma tela aqui, só um minuto. Esta é a Luísa Fernandes, que se diz, né, Luísa, multifacetada, mãe, esposa, profissional, que já são 3 facetas suficientes para dar trabalho. Uma curiosa, está hoje em Business Consulting, mas também com larga experiência em vendas e em recursos humanos, uma vivência multicultural em Portugal, Estados Unidos e Brasil, e é entusiasta pelos temas de liderança e diversidade. Nas horas vagas, também decoração, você diz, né, Luísa? Mas a questão da transformação digital é uma coisa que te atrai muito, você estava nos contando sobre isso. E a questão da diversidade, está ali com o seu bottom de Be Equal, sua embaixadora. Você vai falar, claro, sobre isso, né, durante a nossa conversa aqui hoje. E a sua motivação ela é maravilhosa, desenvolver liderança com propósito, né, no momento da vida das organizações, onde já era importante, ainda é mais importante hoje termos lideranças lúcidas e que têm um propósito de dar uma contribuição, de fazer a diferença, tanto nos negócios, quanto no clima, quanto nas pessoas. E você é administradora, com MBA pelo SPM ITA e tem uma especialização em Harvard e mais de 25 anos de carreira. Hoje eu publiquei nas nossas redes que vale a pena ouvir vocês dois, vale a pena ouvir você. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez. Nosso outro convidado é o Jairo Yamamoto. O Jairo, que é um economista com MBA em Finanças pelo IBMEC e que também é um MBA em Gestão Empresarial pela Dom Cabral, tem 28 anos de experiência no ramo farmacêutico. O Jairo foi presidente da Medley. Ele esteve lá por 19 anos, né, Jairo? Sendo que 12 como presidente. E aí você nos contou, e está aqui escrito, que depois que a Sanofi comprou a Medley, um ano depois você falou, é hora de colocar meu sonho para acontecer. Né? E aí você, então, começou a construção da Altaia Equalive, que é a organização que existe, então, há 10 anos, e você nos contou que só esse ano a Altaia está crescendo 40%, enquanto o mercado farmacêutico cresce 10%, e o PIB é melhor a gente nem falar, né? Para não ficar triste. Mas é significativo, né? Você está com uma empresa que cresce acima, significativamente, do próprio mercado no qual vocês atuam. Então, isso é maravilhoso. Então, essa é a dupla maravilhosa que teremos aqui hoje conosco. Deixa eu só parar de compartilhar. E para que a gente aproveite muitíssimo bem o tempo, eu já vou fazer a primeira pergunta para os nossos convidados, e aí eles também já utilizam a palavra para falar um pouco deles mais, que eu fiz uma breve apresentação das suas empresas, né? IBM, Luísa, Altaia Equalive, Jairo. E a primeira pergunta é que nós vamos nos focalizar em 2020, que já acabou, né? Está acabando. Mas então a pergunta para vocês dois é que vocês comentem um pouco quais foram os aprendizados para as suas organizações, para vocês, desse ano de 2020. Por favor, Luísa, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu torço para que essa conversa seja produtiva para todo mundo. Eu trabalho na IBM, eu tenho 19 anos na IBM, eu trabalho na unidade de consultoria. A IBM Brasil, especificamente, é a segunda IBM no mundo, poucas pessoas sabem disso, é uma empresa centenária e a IBM Brasil foi a segunda IBM no mundo, então é uma das subsidiárias mais antigas. Eu sou diretora de RH da unidade de consultoria da IBM, essa unidade tem na América Latina em torno de 7.000 pessoas, e eu estou baseada no Brasil.
e para mim é uma grande honra representar essa organização do ponto de vista de RH, porque o negócio de consultoria é um negócio onde a gestão de talentos é imprescindível para o sucesso da empresa. Então, para mim, é um desafio enorme, no qual eu me sinto muito honrada, e foi uma minha grande motivação para mudar de carreira de negócios para RH. Agora, vamos para a pergunta que eu acho que é muito relevante. Eu queria começar dizendo que 2020 fez a gente ressignificar o que a gente conhecia como essencial. E eu estou falando tanto no âmbito pessoal como profissional. Eu acho que nós vimos a priorização das pessoas e dos relacionamentos, valorização de saúde e bem-estar, e aí o Jairo com certeza pode falar muito sobre o que isso representou, inclusive saúde mental, que foi muito, muito importante ao longo desse ano, com todos os desafios que a gente viu. A valorização, por exemplo, dos professores de profissões, a gente percebeu que essa pandemia nos colocou numa condição de equidade e interdependência, coisas que a gente acho que tinha se esquecido ou não reconhecia. A necessidade de reorganização financeira, de trabalhar com imprevistos, reagir a esses imprevistos. Eu acho que a gente ressignificou produtividade também. Esse foi um grande, grande aprendizado. E a gente ouve tanto falar de cultura agile, e agora a gente tem que viver isso na prática, nessa nova realidade. Então, eu diria que, para encerrar, um outro grande aprendizado é que a gente percebeu que não dá mais para segmentar o personagens profissional e pessoal. Essa pandemia colocou tudo numa única cesta. Então, nós somos multifacetados, e essa realidade está impondo que a gente seja capaz de harmonizar isso para poder contribuir para a sociedade. Então, acho que esses são alguns dos aprendizados que eu reconheci. Muito obrigado, Luísa. Jairo, como você vê o 2020? Aprendizados? Eu acho que 2020, né? Você falou aí, a gente está tendo um crescimento bastante grande, e é até um pouco antagônico, né, se você considerar o mercado ou considerar o PIB e você ter um crescimento como esse. Então, eu acho que assim, primeiro, está sendo um ano que, quando a gente volta um pouco para trás, né, ali em março, eu acho que nós entramos num cenário que eu usei aqui uma figura com o nosso pessoal, é como se nós estivéssemos entrando os barcos todos estavam no mar, a tempestade começou a ficar revolta, e ficou muito difícil de você saber, primeiro, para onde ir, em que velocidade ir, e qual o nível de segurança que você estava transitando, porque você não via do outro lado. Então, eu usei um pouco dessa figura só para dizer o seguinte: num cenário como esse, o que se faz normalmente é tomar medidas de precaução, né? Você segura, as empresas tentam se proteger, proteção de caixa, uma série de medidas, evidentemente, decorrentes da Covid, medidas de ordem sanitária, mas, de maneira geral, foi um ano onde nós testamos muito a incerteza, né? Acho que o grande teste e o grande aprendizado é como nós conduzimos o nosso barco, né, num mar revolto, com grandes riscos que se aparentava, e como é que a gente se posicionava nisso, né? Antes disso também, aqui para mim, eu via 3 pandemias, né, claramente. A pandemia viral, né, por conta do Covid, pandemia econômica, porque a gente entrou ali num momento onde setores inteiros tiveram situações complicadas, e uma pandemia mental, que eu acho que ainda a gente vai sofrer os efeitos dela durante o tempo. E eu, aqui na própria empresa, a gente percebeu, em função do nível de insegurança, das incertezas, do medo, né, muitas situações onde
a gente não estava convivendo com ela. Pessoas com problemas com dificuldade. Então, nosso RH, a gente teve que fazer vários trabalhos paralelos, individuais, por conta dessa questão da pandemia mental. Então, assim, nesse cenário, aí depende um pouco também eu costumo dizer que eu gosto de correr risco, sou um cara que gosta do risco. Né? Todo empreendedor, assim, é uma coisa natural, faz parte do risco. E o que eu vi nesse cenário todo? Eu falei, olha, o cenário é de segurar investimentos, investimento em marketing, investimento em mercado, investimento de qualquer natureza. Eu falei, nós vamos acelerar. Claro que eu tomei mais risco, né? Mas, ao mesmo tempo, né, um trabalho muito grande com o nível de gestão, apesar de situações diferentes, de você ter que trabalhar em home office, que era uma coisa que não era usual para nós, ferramentas que nós estamos usando agora, que estavam disponíveis, que a gente não usava, mas isso acabou testando um pouco os limites, os limiares de competência das equipes. Então, o que nós aprendemos? Quais foram os aprendizados? Primeiro, situação como essa, tomar risco, talvez faça sentido dependendo do negócio que você está fazendo, depende. Então, o resultado do crescimento também é em função do risco que a gente assumiu. Agora, eu gosto de risco, mas também sob controle. Então, evidentemente que a gente não saiu acelerando o carro, né, sem tomar os cuidados devidos. Tomamos, sim, logo no início, antes até a gente reforçou o nosso caixa. Ao reforçar o nosso caixa, nós transformamos o caixa em estoques. Aí, quando o mercado começou a ter problema de abastecimento, a gente tinha produto. Então, parte do crescimento vem em função também da gente não ter nenhum nível de backorder. Então, assim, acho que são vários aprendizados. O primeiro aprendizado eu acho que, assim, risco é algo que a gente precisa considerar dentro de uma estratégia de negócio. E no ambiente onde todos seguram, talvez você acelerar um pouco, você tomar mais risco que o outro, mas, em compensação, né, na mesma analogia que eu estava dizendo para o nosso pessoal, eu falei, olha, no fundo vai ter mais barco andando com velocidade alta no mar. Vamos sofrer mais solavanco, mas em compensação, acho que a gente ganha velocidade e sai um pouco na frente dos outros. Então, assim, acho que o resultado, o ano ainda não terminou, mas para nós o ano está bastante interessante, principalmente quando você olha para a recuperação econômica agora, a recuperação muito forte, muito vigorosa, e aí você começa a perceber falta de muita coisa. Então, quem trabalhou lá de maneira muito conservadora está perdendo o mercado. Né? Claro, assumiu menos risco, menos retorno. Então, acho que há momentos onde a gente também precisa ousar, e é claro que eu estou falando do meu negócio, do nosso negócio aqui, é diferente de outros negócios que, evidentemente, se eu tivesse um negócio de companhia aérea, não tenho o que fazer. Né? Se tivesse um negócio de hotéis, não tenho o que fazer. Né? Então, assim, são segmentos muito distintos. Então, quando a gente terminar lá no final do ano, talvez a nossa queda do PIB fique abaixo de 5%, quando se previa acima de 10%. Mas isso é uma média. Vai ter setor, como construção civil, crescendo muito, e vai ter setores que caíram absurdamente. Na média é isso aí. Né? Mas eu acho que, assim, no fundo, assim, foi testada a capacidade de gestão de uma crise que nunca teve precedentes. Então, nós fomos testados a exercitar nossas competências, a exercitar nossa liderança, porque nessa hora o líder tem que fazer um papel importante. Se ele titubear, ele leva o grupo inteiro para baixo também. Então, aí tem uma parte importante, né, da gente definir claramente o cenário que a gente está competindo, mas também dizer, olha, nós vamos assumir mais risco, mas precisamos ter as pessoas engajadas, precisamos saber que agora é o momento que precisamos de todos, a gestão por home office, ela funcionou, né? No nosso caso, aqui parte sim, parte não, porque nós somos a indústria, não podemos parar, não paramos no mesmo dia, né, para o setor essencial. Então, eu acho que, no final, é assim, estamos saindo mais fortalecidos, pudemos testar nosso time de gestores em situação que normalmente não se testaria,
E no final, né, evidentemente que se voltar para trás, talvez alguma coisa a gente tivesse feito diferente. Eu acho que há aprendizados também, no sentido de o que eu poderia ter feito melhor. Eu acho que, no fundo, eu resumo, acho que é um pouco disso daí. Obrigado, Jairo. A Luísa falou de Agile, né, Luísa? A gente tem brincado assim que o ano passado era aula teórica de Muduvuc, esse ano foi aula prática, né? Então a gente teve que viver mesmo essas coisas. E claro, né, Jairo, sempre tem alguma coisa que a gente poderia fazer diferente. Mas foi um ano tão rápido, né, que chamou para que a gente agisse de uma maneira muito ágil, respostas rápidas, e as empresas aprenderam cada uma de um jeito, sobretudo o segmento que elas estavam. Mas a gente quer olhar para frente, né? Então, pode começar, Luiz ou Jairo, assim, olhando para 2021, como é que vocês acham que é a macroestratégia, sobretudo da empresa de vocês, crescimento ou manutenção dos negócios? Como é que vocês veem isso e por quê? Você vai primeiro, depois eu falo. Tá bom, tá bom. Obrigada. Definitivamente, a gente persegue a agenda de crescimento. Até porque, como o Jairo estava comentando, eu acho que tem vários aspectos. Essa pandemia, ela expôs as empresas que ainda não estão num nível avançado de maturidade de transformação digital a muito mais vulnerabilidade. Então, veja, eu que trabalho no segmento de tecnologia na IBM, cuja pauta estratégica é transformação digital, isso criou muitas oportunidades. Agora, o que acontece? As empresas adotaram posturas mais ou menos conservadoras e dentro de um cenário de hesitação, elas optam em fazer o que é urgente para depois ser um pouco mais ousada. Porque, como o Jairo falou, essa crise, quando ela começou, a gente não tinha visibilidade se iam ser 2 meses, 6 meses, 1 ano ou muito mais. E a gente está percebendo que o comportamento das empresas está mudando e a gente, por exemplo, segmento de serviços, a nossa agenda de prioridade mudou para atender essa necessidade. Então, então, definitivamente é uma agenda de crescimento. Falando da IBM como empresa, todas as empresas de tecnologia estão olhando para a pandemia como oportunidade, então é muito importante que a gente faça realmente o ajuste do portfólio para que a gente esteja pronto para entregar o que é premente para as empresas agora. Então, o nosso cenário é definitivamente de crescimento. A gente aposta que as empresas vão, além do óbvio, que é ter as tecnologias necessárias para que elas possam manter uma parte da força de trabalho remota, que é uma opção de muitas empresas. Eu sei que o segmento do Jairo, que é a indústria, é diferente, mas uma grande parte das empresas está optando por isso, então toda essa parte da conectividade é importante, mas vai muito além dessa parte mais óbvia. Tem a ver, por exemplo, com a capacidade que as empresas vão ter de, mesmo à distância, poder explorar o potencial de todos os dados que elas acumularam ao longo dos anos para fomentar um modelo de negócio, para conectar os processos de decisão, os processos transacionais e poder criar vantagens competitivas ou até novos modelos de negócio. Então, algumas empresas enxergaram nessa crise uma oportunidade para mudar o jogo. A realidade da tecnologia em nuvem, ela permite isso de uma maneira muito mais ampla. Então, o que a gente enxerga hoje é a oportunidade associada às empresas explorarem todo o potencial de dados que elas têm para poder entregar mais valor aos seus clientes e ganharem uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Esse é o foco da nossa agenda e algumas empresas, como o Jairo comentou, que estão se dispondo a tomar mais riscos, estão entrando de cabeça. E a gente aposta nesses clientes, mas também está ajudando os clientes que estão numa curva de maturidade anterior e estão ainda tomando as decisões de quais os caminhos que eles vão percorrer. Obrigado, Luísa. O Jairo é manutenção, né, Jairo? Manutenção da taxa, mais ou menos isso. Não, veja bem, a gente, na verdade, quando começou o nosso negócio, né, o negócio farmacêutico é um negócio no Brasil, o sexto mercado do mundo, a gente está falando do mercado, só mercado privado, ao redor de 75 bilhões de reais a preço de indústria.
mas é um mercado muito concentrado, né? As companhias são muito grandes, você tem companhias aí, 10 companhias nacionais, pelo menos, com faturamento acima de R$1 bilhão, né? 4 acima de 5 bilhões, 6 com entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. Então, assim, para nós, eu não tenho opção. Não, crescer é uma necessidade de sobrevivência, né? Eu tenho que crescer, porque senão eu não sobrevivo. Eu tenho que ter um tamanho mínimo. Então, não é uma questão de opção, né? Então, a gente, na verdade, vem seguindo o planejamento desde que a gente começou 10 anos atrás. E esse planejamento, ele naturalmente prevê taxas de crescimento muito grandes. Mas por quê? Porque também, no nosso caso, a gente vem investindo em novos produtos. Então, o crescimento decorre de um aumento de portfólio. Muito do crescimento vem de novos produtos e, para isso, a gente tem que fazer investimentos em termos de P&D muito relevantes. Então, na nossa empresa, por exemplo, tem mais ou menos quase 17% das pessoas são de pessoas de P&D. Então, é um número desproporcional, e se eu falar em valores, percentualmente em relação à folha, é maior ainda. Mas é a forma que nós temos para ter mais produtos, para a gente seguir crescendo. Então, não temos muita alternativa, né? Então, é a agenda de crescimento, o crescimento é uma necessidade de sobrevivência, paralelo, né? Você tem investimentos grandes em termos de novas instalações, de novos equipamentos, capacidade fabril, e tudo isso aí dentro de um planejamento de mais e longo prazo. Então, seguimos dentro de um plano que já estava traçado há bastante tempo. A adversidade do ano, ela aconteceu, mas, como falei, a gente seguiu e, graças a Deus, deu certo. Podia ter dado tudo errado, não deu. Legal. Legal, Jairo. Acho que IBM é inovação, né? A gente já sabe disso, mas é legal ver o Jairo, né, da indústria farmacêutica também falando em inovação, né? E acelerando, né? Essa inovação sendo acelerada nesse cenário que a gente está, né? E eu quero falar para todos aqui que a gente está também ao vivo no canal Dorsey Rocha do YouTube, tá? Também está em transmissão lá simultânea. E aí eu quero ouvi-los. Primeiro a Luísa. Assim, a gente falou um pouquinho do cenário, né, do cenário que nós tínhamos, do cenário que ainda nós estamos tendo, né, estamos passando, e aí eu olhar um pouquinho lá para frente, né, como o Iba falou, um pouquinho lá de 2021, né, passamos um cenário, estamos agora passando por um outro, e aí lá na frente, quais os setores que você, Luísa, você, Jairo, enxergam que serão beneficiadas por tudo isso que a gente está passando, né, e quais os setores que serão prejudicados, né? A gente já viu aí alguma coisa para trás, mas lá para frente, qual é a visão de vocês? Pode ir, Jairo, vou retribuir a gentileza. Eu acho assim, há setores que claramente serão beneficiados, e eu diria que no Brasil já há algum tempo, né? Acho que se a gente olhando um pouco para o nosso país, né, para a população que nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Essa população é uma população que cresce, é uma população que envelhece, e é uma população que a cada dia mais, à medida que ela envelhece, ela tem necessidades, acaba acontecendo doenças, que são aquelas doenças decorrentes do envelhecimento, que é diabetes, hipertensão, colesterol e tal. Então, o segmento de saúde, ele naturalmente acaba sendo beneficiado por conta do tamanho da população, por conta do aumento da expectativa de vida, e se houver alguma melhoria de renda, também se beneficia. Se não tem melhoria de renda, também cresce. Então, acho que o setor farmacêutico é um setor e não só o farmacêutico, o setor de saúde como um todo é um setor que ele tem um viés de crescimento natural e que não vai ser afetado por nenhuma questão aqui. Outro setor que cresce bastante também já há algum tempo é o setor da agricultura. Se a gente olhar para a agricultura brasileira, ela vem de um trend muito forte e seguirá crescendo. Eu não falei aqui, mas eu também atuo no segmento. Tenho uma atuação na área do setor
agropecuário, né? Sou produtor de soja, produtor de grãos, e aí claramente você tem um viés motivado por outras questões, né? Você tem um mundo que cresce bastante e que cresce e é um número de população muito grande, que é a China, a Índia. Nós estamos falando aí de quase 2,7 bilhões de pessoas. No caso da China, que tem dinheiro, mas não tem terras, né? Então eles precisam de importar alimento. E do outro lado, o Brasil é o país que mais tem terra disponível. Então esse setor, naturalmente, é o setor que cresce de uma forma natural, porque tem uma demanda externa aumentando, e aí atrás do setor agropecuário, tem toda uma série de outros setores adjacentes a esse, né? Eu acho que a parte de infraestrutura acaba crescendo, a gente vê aí as necessidades que a gente vê de investimento em infraestrutura, naturalmente cresce, a construção civil acabou sendo beneficiada aí por conta do programa de renda, né, que foi instituído, então também cresceu, e tem outros setores que, infelizmente, passaram por uma crise muito grande, né? Eu vejo o setor imobiliário, por exemplo, o setor aí quando a gente pega aí escritórios e tal, quer dizer, com as novas tecnologias como o home office, quer dizer, a tendência é diminuir, né? Porque as empresas estão repensando, elas não precisam desse tamanho de escritórios que tem, né? Pode trabalhar do home office e tal. Então, há uma reorganização, e eu acho que aí acaba, no todo, a gente tem grandes ganhos, quer dizer, você reduz o deslocamento das pessoas, você coloca menos, você tem menos poluição, melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Mas perde um pouco, do outro lado, também da integração. Eu acho que, no final, a média é boa, mas há setores que realmente, há outros também, né? Eu acho que a construção civil cresce, a de tecnologias cresce bastante, o setor farmacêutico cresce, saúde cresce e setor agropecuário. Acho que há alguns setores aí, como um todo, que vem crescendo e vem performando bem. A minha perspectiva é parecida com a do Jair, olhando mais, eu diria, a curto prazo, numa perspectiva de retomada. Eu acho que alguns segmentos a gente viu que a demanda explodiu na crise e elas devem se manter a longo prazo. Então, por exemplo, telemedicina, ensino à distância, eles se tornaram parte do novo anormal, né? Então, eu acho que tem esses setores que se beneficiaram de um pico e eu acho que eles vão continuar se beneficiando. Tem alguns que eu acho que explodiram agora na crise, mas que talvez voltem para o normal. Então, por exemplo, sei lá, talvez a questão de álcool gel, por exemplo, alguns produtos específicos que ajudam a prevenir a doença, houve uma explosão que pode ser que depois ela se acomode. E tem alguns outros produtos que caíram, como, por exemplo, os produtos de consumo, ou até temas assim, por exemplo, associados vou falar agora uma coisa bem feminina, os salões de beleza, por exemplo, a demanda caiu muito, pode ser que gere uma demanda reprimida que beneficie alguns desses segmentos que foram muito impactados na crise. É uma incerteza, mas pode ser que a demanda reprimida favoreça na retomada. E eu acho que tem alguns setores que foram muito impactados e devem permanecer debilitados por mais tempo, que é a parte de eventos, a parte de turismo, o entretenimento sem ser um online, que justamente online se beneficiou na crise. Então, eu acho que tem alguns que se beneficiaram da crise e talvez agora entrem numa estabilização, tem outros que foram muito afetados e eu acho que vão continuar, e tem alguns que foram afetados que talvez se beneficiem aí de uma demanda reprimida. Como disse o Jair, eu não me arrisco a fazer previsões, mas assim, porque tem muita gente com questões de desemprego. Eu, por exemplo, que trabalho em nível América Latina, as economias ficaram extremamente debilitadas e a gente sabe que essa recuperação não é de curto prazo. Então, eu não me arrisco a fazer previsões. Na verdade, é bom estar no segmento de tecnologia, que é um dos segmentos impulsionados, mas eu acho que a gente vai ter que unir forças para poder gerar esse crescimento no país. Márcio, só fazer um comentário antes aqui, viu, Luísa? Você tem um colega aqui da IBM, lá dos Estados Unidos, que é o Luiz Carlos Pineschi.
que é meu amigão aqui de 30 anos, 20 anos. E ele está lembrando o que você falou da demanda reprimida, está todo mundo louco para viajar, todo mundo louco para ir para o hotel, para descansar. Então tem alguns setores de demanda reprimida que pode dar uma estourada depois, né? Mas, claro que com algumas dificuldades que ainda vivem, né? Eu tenho pessoas do turismo na minha família, então eu também, pessoalmente, eu torço muito para que isso aconteça, porque definitivamente é uma área assim, que foi assim, dizimada, eu diria. Legal. Eu quero olhar um pouquinho as tecnologias, né? Seja inteligência artificial, internet das coisas, mesmo automação, transformação digital, robótica, né? Na visão de vocês, o que as empresas devem fazer para maximizar, né, os ganhos para o negócio com a utilização dessas tecnologias, né? Como é que vocês veem isso? A tecnologia, a Luísa é expert, né? Acho que a Luísa que é a mais preparada a falar de tecnologia. Eu sou usuário aqui, mas eu vou arriscar alguma coisa. Mas é como usuário mesmo, né, Jair? Vamos ver as duas visões aí, né? É isso aí. Eu acho que o bom dessa pandemia foi que acho que muitas coisas que iriam demorar muito mais para acontecer acabaram acontecendo rapidamente. Isso daí acho que todo mundo, de alguma forma, percebeu que havia tecnologias disponíveis, né, mas não se usavam. Então, acho que o melhor do que aconteceu foi usar aquilo que já estava disponível e que as pessoas não usavam. Isso aqui mesmo, reunião com o Zoom, o Zoom já estava aí, né? Já existia, quer dizer, a gente não usava, né? A gente usava o Teams, já existia. Então, assim, nós passamos a utilizar muito mais essas tecnologias, isso gera um ganho de produtividade gigante, né? Acho que muitas coisas a gente ganha muito tempo com isso, né? A gente consegue ser muito mais produtivo, mas eu também acho que ela não substitui tudo. Então, eu agora mesmo, né, nós aqui na empresa, reuniões virtuais, tal, muitas empresas não recebendo equipes e tal, nós voltamos para a comercial. Eu falei, olha, enquanto vários concorrentes nossos, principalmente multinacionais, definiram que só vão visitar os seus clientes no ano que vem, nós estamos presencial. E faz diferença, porque não adianta você marcar uma reunião virtual, ok, está lá marcada e tal, mas tem o antes, tem o depois, tem o relacionamento que você faz quando você viaja, você visita um cliente, depois você vai jantar com ele e tal. Então, assim, tem que tomar cuidado um pouco, né, com o uso excessivo e a gente perder a relação. Então, eu acho que, assim, tem um lado bom da tecnologia, fantástico, e, ao mesmo tempo, tem que cuidar disso. No campo nosso de agricultura que eu tenho, o uso de tecnologia é muito avançado. Hoje, por exemplo, as máquinas, você poderia usar robôs produzindo, mas tem insegurança. A tecnologia está disponível, mas a gente ainda tem medo de deixar uma máquina trabalhando sozinha e mesmo não precisa de um operador. Ela vai e volta, você sabe que ela faz isso, mas ainda assim a gente coloca lá alguém olhando, apesar de não precisar. E aqui, eu acho que dentro das empresas, no fundo, nós temos que repensar, porque há muitas possibilidades, eu acho que principalmente tarefas rotineiras, isso tem que acabar. Eu acho que o digital tem que acontecer em uma velocidade muito mais ampla. Talvez nossas áreas de TI, talvez, eu até sou crítico, elas não estejam preparadas para a demanda que a gente tem delas. Que há tanto que pode ser feito, e talvez elas não estivessem preparadas. Então, nós mesmo aqui, eu vejo assim... Contrata a gente, Jair. Fala, Luísa. Contrata a gente ajuda você. Mas a IBM está preparada, Luísa? Opa, eu penso que sim, Desculpa, Jair, não quis te cortar a brincadeira. Não, mas eu acho que do meu lado, eu falei, eu acho que quem é expert aí é você. Acho que é bom você fala aí o que você tem para ajudar a gente, porque eu acho que, de fato, tem tanta coisa disponível e você nem sabe o que tem. Então, acho que as soluções, nós somos usuários, as soluções
Então, as empresas que provêm isso aí, é bom que a gente saiba, eu acho que tem que vender mesmo, tem que vender tecnologia. A gente tem que evitar tudo aquilo que pode ser feito de maneira manual ou de maneira que se demora um processo mais longo. Acho que se tem jeito de fazer mais rápido e melhor, a gente tem que alocar as pessoas para fazer outras coisas. Então, acho que, beleza, sou comprador, se não for caro, a gente está comprando. Legal. Bom, depois a gente falou offline e eu com certeza ajudei. Eu acho que um dos grandes desafios agora, falando de maneira muito honesta, porque eu estou em RH há 2 anos, mas a minha vida, os outros 23, eu fui consultora e vendas. Então, Jairo, eu vi os meus clientes falando isso, e eu acho que um dos desafios do profissional de tecnologia é ser capaz de entender o problema do cliente e discutir a tecnologia por essa perspectiva do que ela pode entregar, e não a perspectiva do produto. Porque, senão, essa discussão, você não chega num denominador comum que entrega o que você espera. Então, acho que essa questão do entendimento, ela é super, super importante. E aí, falando um pouco de como a IBM enxerga esse desafio, né? Veja, a transformação digital, ela começou a partir de nós, consumidores, com o celular, que começamos a exigir que as empresas falassem com a gente de um jeito. Ela foi de fora para dentro das empresas, não foi de dentro para fora. E isso foi a história, talvez, da década passada, e agora a gente está num momento onde a gente enxerga o grande potencial de tecnologia para as empresas. 80% dos dados que podem gerar riqueza para as empresas e diferencial dentro das empresas. E as tecnologias são justamente para ajudar com que a combinação dessas informações produza a possibilidade da empresa ter uma abordagem diferenciada no mercado. Então, a IBM é uma empresa que hoje se define por uma empresa... A nossa estratégia é ser uma empresa de tecnologias cognitivas, em tecnologias inteligentes que rodam na cloud. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente entende que o valor vai advir de pegar esses dados e criar abordagens distintas. Eu vou dar um exemplo para vocês de um tema que é uma das grandes demandas. Por exemplo, até uma situação de RH. Veja que hoje os funcionários das empresas, por exemplo, eu tenho uma pegada digital dentro da empresa. A empresa sabe qual é o papel que eu tenho, a empresa sabe o meu LinkedIn, a empresa sabe de onde eu vim, ela sabe quais são os pré-requisitos do meu papel. Não precisa alguém vir para mim e me dizer o que eu preciso me treinar. Por meio da minha pegada digital, a empresa pode me preparar para os desafios futuros. Então, por exemplo, na IBM a gente desenvolveu, e é algo que a gente compartilha para os clientes, é uma plataforma como o Netflix. Ela olha o meu perfil e ela fala: Luísa, você precisa se capacitar nisso, 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 e ela me monitora para me empurrar na direção que eu preciso em termos de conhecimento. Essa é uma aplicação dentro de RH. Existem N exemplos de como fazer isso com os clientes. Isso vem da inteligência de entender o meu papel, o que ele precisa, o que eu já fiz e onde eu preciso chegar. Isso é inteligência. A gente também tem investido muito em automação com os clientes. E aí muitas pessoas falam: nossa, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas? Não é essa a nossa proposta. Porque tem competências do ser humano, como o Jairo falou, que a tecnologia não alcança. A gente está falando de criatividade, a gente está falando da habilidade de lidar com situações inéditas e a gente está falando com empatia, de agir com empatia. Então, a ideia da IBM com inteligência artificial não é tirar o trabalho das pessoas, mas é fazer com que os seres humanos se dediquem a atividades mais nobres e deixar a tecnologia fazendo esse papel que pode trazer ganhos de produtividade, de velocidade, de agilidade. Então, como que as empresas podem explorar essa vantagem? É justamente trabalhando com a riqueza que está dentro de casa, seja para criar propostas diferenciadas para atender os seus clientes, seja para tirar mais valor dos seus colaboradores para beneficiar os seus clientes, seja para desenvolver novos modelos de negócio que vão permitir um posicionamento diferenciado na concorrência.
Agora, isso depende do nível de maturidade de cada empresa e da visão estratégica que elas têm. Então, a gente tem trabalhado em diversos níveis, mas definitivamente a proposta tecnológica é a combinação do ser humano com a tecnologia e não a substituição. Perfeito. E assim, ouvindo um pouco o Jairo, acho que fica um recado para as áreas de tecnologia, né? Está cada vez mais próxima da área de negócio, ou do negócio, né? A área de tecnologia cada vez mais próxima do negócio, né? Para aí caminharem juntos. Mudando um pouquinho. Não dá mais para separar. Não tem jeito, não tem jeito. Não dá mais. Virando um pouquinho a nossa conversa aqui, eu acho que assim, ninguém saiu igual do que estávamos antes, né, no começo do ano, seja empresa ou seja pessoas, seja para melhor, seja para pior, empresas com mais lucro, crescendo mais, outras com problemas sérios aí, né, mas ninguém saiu igual, né, acho que isso aí todos aqui concordam com isso. Olhando um pouquinho para as lideranças, vocês que são líderes em seus negócios, né, como é que vocês veem qual é a necessidade dos líderes das empresas que eles têm que se preparar para esse novo cenário, né? Como é que eles têm que estar caminhando para isso? Acho que eu posso falar um pouquinho aí. Esse é um tema muito importante que você está colocando, Márcio, porque assim, né, para mim eu tenho muito claro, né, que o que nos trouxe aqui não é o que vai nos levar lá. Isso aí não é um chavão, é uma realidade, principalmente se você levar em consideração as transformações que estão ocorrendo e no tempo que elas estão acontecendo. Então, nós temos grandes transformações em tempos muito curtos. E aí, a grande dificuldade é a adaptação a essas transformações e a reação que precisa acontecer num tempo muito curto. Então, eu acho que essa é uma grande reflexão, que eu não tenho respostas para ela, mas eu tenho clareza de que nós vamos ter que pensar em que competências adicionais nós vamos ter que nos desenvolver. Porque a grande questão é, o novo traz o medo traz insegurança, né? Então, mas a gente precisa sair desse cenário de medo e de insegurança. A gente tem que pensar no que vem pela frente. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, porque a gente precisa clarear um pouco mais o cenário para ver aonde a gente tem que direcionar os esforços do ponto de vista de desenvolvimento de competências. Então, acho que eu tenho discutido isso aqui com o meu grupo, não no sentido de colocar o que eu penso, mas de despertar neles essa procura. Aonde eu tenho que me desenvolver? Né? Qual será o próximo desafio? Como é que vai ser 2023? Que tecnologias que eu não conheço ainda, mas que estão caminhando, que há afetar os nossos negócios? E de que forma nós vamos sair? A única certeza que a gente tem nesse caso é que o que será na frente será diferente do que nós temos hoje e que será mais rápido do que a gente já viu acontecendo agora. E a questão é em que medida os profissionais estarão respondendo à altura para esses novos desafios. Então, eu tenho mais pergunta, mais dúvida que resposta, mas eu tenho clareza de que a gente tem que olhar isso com muita profundidade, despertar internamente. A minha discussão com o meu grupo gente, o que nós vamos ter, aonde que nós vamos mexer. E temos que fazer isso, e temos que despertar. A primeira coisa é despertar a necessidade das pessoas de que será diferente. E a segunda será. E a terceira, se nós não nos adaptarmos na velocidade que o mercado nos coloca, a gente vai ficar para trás. Aí, quando eu falo a gente, a empresa e os profissionais, ou profissionais. Então, e aí sempre você tem, dentro de um grupo de liderança, parte da equipe que sempre já, naturalmente,
tem o gosto de se desenvolver, né, naturalmente, procura coisas novas, já é parte do skill pessoal. Tem aqueles que já acham que, né, estão numa posição onde já tem todas as competências desenvolvidas e não vai precisar fazer mais nada. E tem aqueles que nem têm essas competências desenvolvidas, mas acham que tem. Então, assim, eu acho que esse é um tema bastante relevante, que me traz preocupação, e eu tenho discutido isso com o meu grupo aqui, porque, para a gente, pessoal, o Brasil será diferente de hoje, e nós? Como é que nós faremos? Então, um pouco por aí. Luísa. Eu concordo com o Jairo, e falando até pela perspectiva de uma indústria de serviços, né? Esse mundo que a gente define como um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele é um mundo que ele não lida bem com receitas prontas. Então, quando a gente tem uma liderança com a mentalidade de comando e controle, onde o líder tem que ter todas as respostas e ele vai te dizer o que você precisa fazer, as pessoas elas congelam, elas não estão preparadas, porque no momento em que elas botam a cara na rua, a situação que ela vai viver não é igual à receita que ela ouviu. Então, isso impõe um imperativo de mudança de cultura de liderança muito forte, que é a gente migrar para uma cultura baseada em confiança, baseada em empoderamento. Então, eu preciso preparar esse indivíduo para que ele lide com a incerteza e ele se sinta seguro para tomar as decisões. Então, ele precisa estar informado, eu preciso preparar ele, eu preciso que ele tenha clareza de quais são os nossos objetivos, quais são os nossos princípios, qual é a nossa visão, porque com base nessas informações, ele vai tomar decisões. E essa mudança de cultura, ela tem um aspecto muito importante, que são os soft skills. Eu não sei qual que é a expressão em português para definir isso, mas isso é muito importante. É a tolerância ao erro, a resiliência, porque a gente está vivendo uma era de experimentação. Como a gente não tem as respostas, a gente faz experimentações. E experimentações, elas levam ao erro. E a nossa cultura é que erro é fracasso. Mas erro não é fracasso, ele é uma etapa do sucesso. Então, desenvolver uma cultura de liderança onde os líderes absorvam esses conceitos e saibam proporcionar uma experiência para os funcionários que entregue isso, é um desafio enorme. E ele é uma cultura que você constrói no longo prazo, e não adianta você ter uma plaquinha na parede que diga, meu valor é esse, é isso que... As pessoas precisam viver. Se elas não vivem, se a experiência delas não condiz, a cultura que está na parede não serve para nada. Então, se eu pudesse resumir, eu acho que essa cultura, que habilidades precisam ser desenvolvidas, né? É a comunicação transparente e eficaz, a cultura de people first e de ter empatia. As pessoas vêm em primeiro lugar, e isso precisa estar claro. Encorajar as pessoas a correr risco e tomar decisão. Se ela tomar uma decisão errada, você não pode ir para cima dela, porque daí ela congela. Ela tem que aprender a melhorar a tomada de decisão. Colaboração, isso é muito importante, porque agora os silos das empresas estão se quebrando. Então, a habilidade de trabalhar em time e colaborar é muito importante, porque a soma das experiências é que produz esse resultado diferenciado. Empoderamento. Então, esforço conjunto e instrumentação. Então, não adianta dizer, não, você decide, você tem carta branca. Você tem que dar informação para que a pessoa, de fato, seja empoderada. A outra coisa que eu gosto de falar é aceitar a realidade de home office. Então, para quem é líder, comando e controle, acha que a pessoa está em casa e não está trabalhando, não é verdade. Eu entendo que há muitas funções onde isso é necessário e isso varia por indústria. Mas essa é uma realidade que, inclusive, vai propiciar mais inclusão. Então, para mim, esses são alguns dos elementos chaves que precisam ser trabalhados nas empresas como parte da cultura e parte das prioridades. E não pode ser uma agenda de RH, é agenda de talentos, e talento é a estratégia da empresa, não é de RH, é de todo mundo. Então, acho que essas são algumas das coisas que eu acredito e que eu vivo numa empresa que acredita nisso também. Que bom. Comentar aqui um ponto aqui da Luísa.
A questão do home office, né, se a gente olhar de maneira geral no nível de gestão, ela é pertinente. Mas outro dia eu estava ouvindo estava tendo uma discussão, né, e se a gente olhar para um grupo maior, né, você tem, no nosso caso de indústria, você tem pessoas de base, você tem pessoas operárias, você tem uma série de outras, né? Então, eu diria que eles não têm nem home nem office, né? Então, tem um grupo aí que não tem home nem office. Então, é um pouco complexo essa situação se a gente olhar toda a estrutura de pessoas que você tem sob o seu comando. Há, sim, um grupo que tem condições de trabalhar em casa, tem escritório, tem, enfim, reúne as condições. E há outros, né, principalmente no escalão mais baixo, que não tem. Então, a gente tem que entender essa questão também, mas levar em consideração a estrutura social, a estrutura de salários, como é que isso está distribuído, para você criar essa situação, né? Não dá para pensar só no nível melhor, no nível mais, vamos dizer assim, qualificado, né? Porque há embaixo deles pessoas menos qualificadas e que não tem home nem office. Então, é um pouco de também considerar esses pontos, né? É claro que a gente trabalhando numa indústria, você tem uma escala de colaboradores em níveis bem diferentes, né? Então, isso a gente tem que levar em conta também. Claro, Jairo. Eu penso que depende também da premissa da qual a gente parte, né? Assim, home office não. Vamos ver se alguns podem. O home office sim. Vamos ver aqueles que não têm condições. Então, se a gente parte da premissa de que home office pode ser uma coisa positiva, como disse a Luísa, o talento está no mundo inteiro agora, a gente pode encontrá-lo em qualquer lugar, não é? E, enfim, claro, né, que tem cuidados a tomar, e as pessoas que não têm condições mesmo, né, Jair? A gente sabe de pessoas que não tem onde o mínimo de privacidade para poder fazer um trabalho em casa. Mas é a questão da premissa que eu coloco, né? Assim, puxa, home office ajuda, agora vamos ver aquelas pessoas que não têm condições para ver como é que a gente faz, né? Eventualmente, então, não tem jeito. Ou tem um escritório que possa servir para as pessoas estarem lá de vez em quando, enfim. Mas eu acho que essa tecnologia, né, não dá para navegar contra, né? A gente tem que ver como é que a gente ganha com ela, né? Isso é que eu acho que é a coisa muito rica, né, disso tudo. E eu queria, pegando esse gancho aí, falando de pessoas, falando da liderança, trazer um tema que eu sei que quem é dono de empresa tem isso na prática, e a Luísa é apaixonada pelo tema, que é a questão da diversidade, né, que nós estamos aí vivendo cada vez mais. Muitas coisas aconteceram aí, quem acompanha a mídia, a questão dos trainees do Magazine Luiza, né, tudo que aconteceu, as diversas reações. Então, a nossa pergunta é para vocês dois, assim, como é que a diversidade, de fato, pode impulsionar os negócios? Como é que ela pode ajudar, não ser apenas um cumprimento de uma lei, de cotas, né? Que isso não é nada, né? Mas como é que, de fato, que correlação que existe entre o ambiente com diversidade e negócios melhorando, impulsionando e etc. Eu acho que a gente nem devia discutir o tema, né? Porque você imagina o seguinte, né? Discutir diversidade, se a gente discute é porque a gente já está excluindo. A gente não devia nem discutir, porque as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar as diferenças das pessoas, né? Eu acho que é importante o respeitar o ser humano nas suas qualificações, nas suas diferenças, e o que é bonito é a gente poder tirar o melhor das diferenças. Porque se a gente for trabalhar com os que somos parecidos com os iguais, a gente vai fazer tudo igual, só que o mundo é diferente. Então, eu acho assim, discutir diversidade, a gente nem devia discutir. É claro que está discutindo porque não se observa isso. Mas eu acho, a opinião pessoal, eu acho que assim, quem não adota isso dentro da organização, quem discrimina, eu acho que está, sabe, essa é uma... nós somos, o Brasil é feito de uma diversidade muito grande. Eu tenho minha filha, né, para sair daqui, ela mora na Austrália. Aí ela me mandou uma foto do escritório dela. Aí eu olhei o grupo que trabalha com ela, eu falei, mas aparece um monte de asiáticos. Eu falei, olha, não tem nenhum australiano aqui no meu grupo, tinha 11 pessoas.
Um é indiano, o outro é da Tailândia, o outro... Então, veja, ela tem 11 pessoas, nenhum australiano lá. Então, veja que... Né, então, claro, estão falando da Austrália, né, mas imagina você lidar com isso, isso é normal. Então, o escritório completamente... Pessoas com culturas, experiências, vidas muito diferentes. E estão todos juntos, no único local, trabalhando com essa diversidade de culturas e produzindo muito bem. Então, acho que você tem aí, claro, estou falando aqui de um país muito diferente, muito desenvolvido em relação a gente, mas é um excelente exemplo. Eu acho que eu tenho um caso, vamos chamar assim. Esse tema de diversidade, realmente, para mim, é um tema que desperta, acho que é a minha grande motivação até para estar em RH, e eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, mas na prática, as decisões não vão naturalmente nessa linha. E é interessante a pergunta que vocês fizeram, porque, de fato, existem benefícios comprovados de diversidade. Eu vou citar aqui algumas coisas, e apesar do que eu vou citar ser contundente, é uma batalha diária para colocar as pessoas diversas dentro da empresa, para que as pessoas diversas sejam promovidas, para que as pessoas diversas sejam reconhecidas e para que elas recebam pelo desempenho do seu papel o mesmo do que o normal recebe. Então, é um desafio e que a gente tem que prestar atenção para que o ambiente dentro das empresas seja um reflexo da sociedade. Mas deixa eu responder a pergunta que eu acho que é importante. Vamos lá. As empresas diversas são mais inovadoras. Elas têm 1,7 vezes mais, quase 2 vezes mais propensão à inovação. Por quê? Porque a diversidade de perspectivas produz um processo criativo muito mais borbulhante, digamos assim. Redução de turnover. Por quê? Porque se você é uma mulher, por exemplo, e entra numa empresa que só tem homem, vai passar 1 mês, vai passar 2 meses, vai passar 1 ano, você vai falar, gente, eu não pertenço a isso aqui, e você vai sair. E isso acontece enormemente com muitas pessoas que a gente consegue colocar para dentro, mas se elas percebem que não tem ninguém no ambiente igual a elas, elas saem. Tem um estudo de Harvard que fala que a resolução de problemas é mais rápida em empresas que são diversas. Não só isso, mas o processo de decisão é melhor. De novo, diversidade de perspectiva. Tem um estudo da McKinsey que correlaciona que as empresas mais lucrativas também são as mais diversas. Então, tem algum aspecto de eficiência, de arrojo comercial, que provou essa correlação. Outro aspecto, essa é do Glassdoor. 67% dos candidatos declaram que diversidade é um fator de escolha das empresas. E isso é especialmente verdadeiro para a geração de novos talentos agora, que é muito voltada para isso. Ajuda na reputação. Então, as empresas diversas, elas têm uma reputação, elas têm uma percepção de reputação e, por exemplo, as de consumo, elas se beneficiam disso na visão dos consumidores. Os consumidores se dispõem a pagar mais pelos produtos das empresas diversas. E sobre o processo de decisão. As empresas diversas, em 87% das vezes, tomam melhores decisões que empresas não diversas. Então, acho que, assim, para mim, o grande conector entre esses dados que eu estou passando é a diversidade de perspectivas. Vou dar um exemplo simples. Teve uma época que a gente estava num boom de apps, né? Todo mundo criando app. A visão de uma pessoa com deficiência, de uma mulher e de um homem para criar um mesmo produto é completamente distinta. Então, quando você combina essas perspectivas, provavelmente você vai ter um produto de melhor usabilidade, um produto que seja talvez mais estético, um produto que ele tenha uma jornada lógica mais apurada. Então, eu acho que assim, a gente precisa realmente fazer um trabalho
de conectar o tema diversidade aos benefícios de negócio para que a gente convença os mais céticos. Porque, na verdade, quase todo mundo instintivamente acha que diversidade é importante, mas nem todo mundo trabalha para acontecer. Então, eu acho muito importante que a gente fale com base em fatos, para que a gente crie esse convencimento e promova mais aliados, né? Então, essa é a minha perspectiva. Muito bom, Luísa, Jairo. Aqui a sua colega Adriana Coelho, né, diz que é importante ter esses dados para tangibilizar, né, Luísa? Porque é muito legal isso. Acho que todos nós temos na cabeça, poxa vida, é justo, né, que a gente pense em diversidade, né, que a gente equilibre a presença da mulher, etc. Mas para o empresário faz muito sentido, né, Jairo? Quando ele olha e fala, o meu negócio também pode ser melhor se eu abrir, né, se eu tiver um ambiente mais diverso. Nosso colega Paulo Couto está lembrando, né, Paulo? Você fez pergunta, mas dá para afirmar, né? Que também o negócio puxa mais mercados, né? Porque os produtos, os serviços que são pensados por pessoas diversas atendem a mais pessoas, né? E não só aquele nicho que foi criado por, né? Então é maravilhoso isso. E a gente trouxe esse tema porque a gente acredita muito nisso, mas sabe que, como você disse, é uma luta diária. Porque se a gente perguntar assim, responde aí sim ou não, né? Diversidade é importante? O sim vai ganhar de lavada, né? Mas se a gente for para a prática mesmo no dia a dia, isso não acontece tanto. Então, muito obrigado por essa colocação que vocês fizeram. E aí eu queria perguntar a vocês, pegando essa questão da liderança, da diversidade, das tecnologias e do home office que veio para mudar, ainda tem essa dúvida, quanto fica, quanto não, né? O que vocês observam assim, de mudança nas relações entre empresa e colaborador? O que será que muda a partir de agora? Eu acho que, assim, muda dependendo do uso, né? Assim, no nosso caso aqui, a gente tem um home office parcial, quer dizer, no livro de gestão, tem uma vez por semana, 4 dias na empresa. Mas eu sei que tem um monte de empresas que estão em home office há bastante tempo, de serviço principalmente. Então, no meu caso, não muda muito, mas eu imagino que aquelas empresas que estão em home office há bastante tempo e não encontram as pessoas, imagino que o cenário seja um pouco diferente. Não sei como vai ser, mas com certeza será diferente. Então, eu acho que, no meu caso aqui, a experiência, na verdade, você cria um home office que cria uma situação para melhorar uma condição de vida, um dia em casa, não vai mudar muita coisa, né? Mas certamente eu vejo alguns bancos que estão aí há meses, que estão todos em home office, né? Não se encontraram mais. Então, eu tenho até curiosidade de saber como é que esse negócio vai funcionar a longo prazo, né? Como é que se vão se reorganizar, né? E se esse vai ser o novo normal, né? Então, acho que empresas mais voltadas para serviços vão ter um cenário diferente. Não sei como vai ser, honestamente, acho que se perde alguma coisa. Você tem um pouco exemplo comercial, porque no nosso setor nós competimos com várias multinacionais, e as multinacionais, de maneira geral, até nas áreas comerciais, elas, em muitos casos, só vão voltar a visitar os clientes no ano que vem. E aqui, muito honestamente falando, eu estou achando ótimo para nós, porque a gente está indo no cliente, estou tendo o tempo todo lá disponível, estou estreitando o relacionamento, e eu acho que vai fazer diferença depois. Então, não acho que funciona tão bem assim, não. Acho que há perdas do não contato. Acho que nós somos uma cultura que a gente gosta de conversar, gosta de visitar o cliente, quer depois sair para jantar, né? Então, assim, você acaba entrando num outro nível de intimidade e estreito relacionamento. Então, estar longe não é mesmo, estar à distância, para algumas coisas que requerem relacionamento, com certeza vai fazer alguma diferença lá na frente. E no dia a dia das empresas, as empresas que trabalham, que estão nesses setores de bancos e tal, estão longe, honestamente, acho que vai ter que se pensar como é que esse negócio vai funcionar lá na frente, né? Tenho dúvidas, não sei. A Luísa aí, não sei como você está, Luísa. A IBM está
Todo home office faz tempo e não voltou? A gente está sim, a gente não voltou e a gente não vai voltar até que a vacina apareça. De novo, a preocupação é o bem-estar dos funcionários, e a gente entende que dentro do nosso segmento a gente consegue operar em níveis satisfatórios de eficiência sem colocar em risco os times. Então essa foi a decisão da empresa. Em alguns países no mundo houve um retorno parcial, mas aqui na América Latina, só no México a gente tem uma parte da população mais significativa. Eu acho que assim tem uma série de, indo para a pergunta, né, dessas tendências. Se a gente olha para os novos talentos que estão chegando no mercado, é uma população que ela é tecnologicamente safa. São pessoas que elas são multifacetadas e gostam de ser dessa forma. São pessoas com uma consciência social diferenciada da minha geração, por exemplo. Elas são pessoas ambiciosas e que gostam de uma experiência diversificada, né? Então, assim, pode ser que ela esteja aqui nesse trabalho hoje, mas amanhã ela vai experimentar alguma coisa totalmente diferente. E tem muitas expectativas de flexibilidade, porque é uma geração orientada à experiência. Eu não sei vocês, assim, mas eu sou mãe, eu tenho 2 crianças, uma de 9 e uma de 7 anos, e eu dou graças a Deus que eu tenho filhos, porque é um laboratório de liderança muito interessante, me ajuda a entender uma série de coisas. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu acho interessante, né? Então eu tenho muitas discussões, porque, por exemplo, na IBM a gente mede turnover, e aí eu falo assim, mas a nossa expectativa de turnover, ela não condiz com essa realidade, porque as pessoas vão mudar de emprego, elas querem. E se eu entregar isso para elas, se eu permitir uma carreira lateral onde elas possam ter vivências múltiplas, se eu abraçar a realidade de turnover, vai ser melhor para mim, porque eu vou poder desenhar soluções. Então, lateralidade de carreira turnover é um paradigma, e lateralidade de carreira pode ser uma resposta mais interessante do que os métodos tradicionais de retenção. A outra coisa é assim, experiência, né? As pessoas não acreditam no valor que está escrito na plaquinha. Cultura é o que ela vive todo dia. É como ela é tratada pelo gerente imediato, é quando ela tem uma interação com o presidente no elevador, aquilo para ela transmite a cultura da empresa. Então, essa consistência de experiência e cultura, eu acho que é muito importante. Foco no aprendizado. Como a gente vive numa realidade muito dinâmica, mais importante do que aprender é desaprender e reaprender. Então, aprendizado, para mim, é uma premissa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 8 anos atrás, na IBM, se criou um conceito chamado Think 40. Todos os funcionários tinham que fazer pelo menos 40 horas de treinamento por ano. Passados 8 anos, a média é de 87. Isso, para mim, é muito representativo de uma empresa que abraçou a cultura do aprendizado. Essa é a média, 87 horas por funcionário, globalmente. Times colaborativos. Não dá mais para você trabalhar só para o seu departamento, porque os temas da empresa, eles não são contidos em 4 paredes. Então, a habilidade de trabalhar em time e quebrar os silos dos departamentos, para mim, também é uma nova realidade. A gente fala muito de engajamento. E a gente fala muito de engajamento porque as pessoas, elas precisam... O que faz com que elas vistam a camisa hoje é um pouco diferente. E isso é um dos motivos que faz a pessoa ficar numa empresa, mesmo quando ela tem, talvez, um mês não bom, um ano difícil. Mas se ela sente que aquele ambiente traz para ela o que ela acredita, ela permanece e ela contribui. E a outra coisa é a flexibilidade. Por exemplo, eu me lembro, há alguns anos atrás, a gente falava assim, nossa, ele é tão diferente na casa dele, no trabalho. Agora a gente não tem mais essa segmentação. Então, eu estou aqui falando com vocês, pode ser que meu filho entre aqui e vocês vão me ver como mãe. Eu, na minha reunião com o meu time,
outro dia, 2 pais estavam no turno de cuidar dos seus bebês. Essa é a nossa realidade. Nós somos pessoas multifacetadas e é importante abraçar isso. Não existe só o profissional, não existe só a mãe. Isso faz parte de um todo e eu acho importante abraçar isso. E o discurso que havia assim, de equilibrar vida pessoal, vida profissional, né? Tem que ser repensada hoje, porque as coisas estão muito mais conjugadas, Sim, não é, Luísa? Sim. E esse é um dos pontos. Então, por exemplo, eu tenho funcionários que tiveram filhos durante a pandemia. E aí, assim, eu entendo, um recém-nascido ele tem 24 horas de demanda, então pode ser que durante a reunião ele tenha um problema. Então, tudo bem, a gente remarca. Precisa ter essa compreensão, precisa ter esse entendimento e lidar com isso como algo parte da vida. E é impressionante como os funcionários, quando eles se sentem compreendidos, o compromisso deles duplica para repor, para entregar. Então, esses são aspectos de mudança de cultura e de mindset, de mentalidade que contribuem muito, na minha visão. Muito bom. Eu quero dizer que essa parte que você falou do trabalho colaborativo, a Dorsey Rocha teve a honra de fazer um trabalho lá na Altaia, com a Liv, e a gente percebeu, né, Jairo, assim como vocês trabalham as diversas áreas, que a gente estava trabalhando desenvolvimento de liderança e tinha pessoas de todas as áreas, como é importante, como é que vocês trabalham mesmo olhando para o processo e todo mundo contribuindo. Nós estamos a 4 minutos do nosso fim, e aí é o pedido que eu faço para vocês dois, assim, eu sou um empresário, eu estou numa organização, eu estou olhando para 2021 e eu pergunto para vocês, me dá uma dica, o que eu tenho que fazer no meu negócio, seja ele um negócio próprio, seja ele, que eu sou um funcionário de uma grande organização, de uma organização, me dá uma dica de 1 ou 2 coisas e fala assim, pensa nisso para ter sucesso em 2021. O que vocês diriam? 1 minuto para a gente passar a régua. Acho que aqui, como nós começamos um negócio praticamente do zero, 10 anos atrás, né? Então, se eu puder dar uma dica, é que as coisas demoram muito para acontecer. Elas não acontecem nos tempos que a gente imagina que acontece, né? Então, eu costumo dizer para o nosso pessoal aqui que persistência é qualidade, teimosia é burrice. Mas, às vezes, você tem que ser teimoso, né? Se você acredita que você está fazendo a coisa certa, se você acredita que está fazendo o seu melhor, se você está se empenhando da melhor maneira possível, e se os resultados não vêm da forma que você esperava, ou no tempo que você esperava, talvez você tenha que exercitar a teimosia, tem que insistir um pouco mais e um pouco além, né? Não desistir jamais. Então, aqui, exemplificando o que eu estou falando, né, nós estamos com 10 anos, tivemos prejuízo por 7. Né? 7 anos com prejuízo. Né? Mas eu não mudei o rumo, né? Eu sabia que estava no rumo certo. Obviamente, se tivesse me perguntado lá atrás, né, se eu esperaria 7 anos para ter lucro no começo, e se a resposta fosse esperar, talvez eu não tivesse feito o que eu fiz. Mas, então, assim, às vezes a gente tem que persistir, ir além, continuar, ser teimoso, né? E não desistir jamais, né? E se não chegou a hora ainda, é porque você não estava preparado, faltava alguma coisa, faltava preparo, né? Então, acho que, do meu lado aí, então, se eu tivesse que dar uma dica, se as coisas não acontecerem como você espera, e no tempo que você espera, mas se você fizer uma reflexão e ver que o que você está fazendo está correto, o horizonte temporal talvez aqui não esteja, é um pouco mais. Persista, 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 seja resiliente, uma hora chega, entendeu? Então, acho que é um pouco da minha experiência pessoal aí, talvez eu seja muito teimoso, mais teimoso que persistente, mas está dando certo. Nada, Jairo, quem fala que você é teimoso são os críticos. Quem gosta de você vai dizer que você é resiliente, determinado, persistente. Foca nessas pessoas. Eu acredito no que o Jairo falou. Eu acho que persistência é um ponto importante. O que eu queria acrescentar saiba quem são as pessoas essenciais do seu time e cuide bem delas. Eu acho que isso é muito importante.
foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando começou a pandemia. A gente fez um mapeamento mundial, identificou os colaboradores essenciais à luz da nossa realidade de negócio e a gente tomou algumas providências específicas para assegurar o bem-estar dessas pessoas e não só o bem-estar, porque isso foi feito para todos, mas a habilidade delas de poderem exercer as suas funções. Então, cuidar bem do time eu acho que é muito importante. E a segunda, até complementando o que o Jairo falou, entenda qual é o problema do seu cliente para 2021 e avalie a sua habilidade de entregar essa resposta. Então, porque a agenda dos clientes mudou. Então, talvez você tenha que adaptar os seus planos. Mas, definitivamente, eu acho que o que o Jairo fala de uma teimosia responsável e resiliência são fatores super importantes nesse mar agitado que a gente está atravessando. E tem um terceiro tema que é assim, aliados. Busque os seus aliados, porque pode ser que você sozinho não consiga, mas pode ser que tenha alguém no ecossistema que junto com você, unindo forças, vai dar certo. E eu acho que essa sinergização vai ser importante para a retomada, olhando para 2021. Então, talvez isso seja um fomento para fortalecer ecossistemas que até então não haviam se formado. Eu acredito nisso. Obrigado pelas dicas, Luísa, Jairo. Foi um prazer enorme tê-los aqui nessa 1h15 conosco. Em nome da Dorsey Rocha, eu quero agradecê-los mais uma vez por terem aceito o nosso convite, pelo tempo de vocês aqui conosco, e também todos que estiveram aqui com a gente, seja pelo Zoom, pelo YouTube. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.